Graças a Deus, mais uma vez, é uma honra, um prazer, uma satisfação estar unido com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV, para juntos darmos a continuidade à nossa pequena e humilde palestra. E também vocês ainda que não se inscreveram no nosso canal, se inscreva no nosso canal, veja os conteúdos que tem lá no nosso canal, certo? Se inscreva, dê o like, aperte o sininho para receber todos os nossos vídeos quando a gente gravar, e também compartilhe os conteúdos do nosso canal para os irmãos, para as pessoas, tá bom, meus queridos? Muito bem, vamos para a escritura, porque mais uma vez temos aqui um assunto muito importante para tratar com todos vocês. E hoje eu vou tentar falar de uma maneira mais calma para nós compreendermos o nosso assunto. Vamos abrir a Bíblia aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 2, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós sabemos que Paulo foi o primeiro mensageiro profeta da era da igreja. O primeiro, o número 1, porque são 7 mensageiros. Éfeso tem um mensageiro. Esmirna, Éfeso foi Paulo que foi o mensageiro. Esmirna foi Irineu que foi o mensageiro. Aí Tira, Colomba. Depois veio São Martim, Pérgamo. Lutero veio com a era de Sardo. John Wesley com a era de Filadélfia. E a última era Laodiceia foi o 7º anjo, irmão Brana. Mas Paulo aqui é o primeiro mensageiro. E aqui no capítulo 9, versículo 2, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. E baseado com esse versículo das Escrituras, nós queremos trazer um tema de hoje. O batismo do Espírito Santo é o selo de Deus. Esse é o nosso tema, é o nosso assunto da nossa pequena, humilde palestra hoje. O batismo do Espírito Santo é o selo de Deus. Isso não é uma pergunta, eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou fazendo uma afirmação. O batismo do Espírito Santo é o selo de Deus. Agora, por muitas pessoas, irmão, não entendeu o que é o batismo com o Espírito Santo, porque muitas pessoas acham que o batismo com o Espírito Santo é falar língua, mas muitos falam língua, mas muitos não têm o batismo com o Espírito Santo, porque falar língua é um dos dons do Espírito Santo, mas não quer dizer que você tem o Espírito Santo. É a mesma coisa de você fazer uma casa com garagem e não ter um carro. A casa tem uma garagem, mas não tem um carro. É a mesma coisa, é você falar língua e não ter o Espírito Santo. Porque falar língua é um dom do Espírito Santo, não é ter o Espírito Santo. Então, se muitos por não entender sobre esse assunto, qual é a necessidade do batismo do Espírito Santo? Eu queria, antes de começar a entrar no assunto, de uma maneira bíblico e profético, eu queria ler algo aqui que o irmão Brana pregou. Mensagem: Jesus cumpre todos os seus compromissos. Ele pregou essa mensagem no dia 19 de abril de 1964. Aqui no parágrafo 3, ele fala algo muito importante sobre o batismo com o Espírito Santo. Aí você vai ver a necessidade de você ter o batismo com o Espírito Santo, que é o selo de Deus. O batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus. Veja aqui, ó. Veja o que o irmão Brana diz. Você que não tem o Espírito Santo e sabe que não tem, levante sua mão. Seja honesto. Diga: eu não tenho o Espírito Santo. Eu sei que não tenho. Deus te abençoe pela sinceridade. Deus honrará esta sinceridade. Se você deseja o Espírito Santo, não quer você vir se colocar aqui de pé com estes agora? Estes pecadores penitentes aqui? Não quer você vir nesse momento?
Suba e fique de pé enquanto cantamos novamente e diga: eu desejo, irmão Brana. Eu digo que é necessário isso. Você terá que tê-lo para o rapto. Para o rapto. Isso é exatamente correto. Então você veja o que o irmão Brana diz. É necessário isso. Isso o quê? O Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Você terá que tê-lo para o rapto. Isso é exatamente correto. Então, irmão, que você não tiver o batismo com o Espírito Santo, você não irá no rapto. Então o irmão Brana está dizendo que é necessário você ter o batismo do Espírito Santo para ir no rapto. Agora, o batismo do Espírito Santo é o selo de Deus. Por que o selo, irmão? Porque quando Deus, preste bem atenção, reconhece a sua fé, e a gente aprendeu com o profeta que fé é revelação. Então, quando Deus reconhece a revelação que você tem do dia, então ele desce e sela com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma obra concluída. Então Deus terminou aquela obra em você porque você foi selado. E o profeta também diz que quando você é selado, nada pode romper esse selo. Nada pode penetrar esse selo. Nada pode abrir esse selo, porque Deus o selou. A obra de Deus foi concluída em você. Você é selado. Você está pronto para ir no rapto. Então veja a importância do batismo com o Espírito Santo. Sem esse selo, que é o batismo com o Espírito Santo, você não vai no rapto. Então veja a importância do batismo com o Espírito Santo. É o selo de Deus. Agora, o profeta de Deus, o sétimo anjo, o irmão Brana, diz que o novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo. E ele também disse que o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus. Então, o novo nascimento, o que é o novo nascimento? É o batismo com o Espírito Santo. Isso está bem claro na Bíblia e bem claro na mensagem profética. O novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus. Então, isso fala, irmão, da plenitude do Espírito Santo em espírito em você. Então, isso fala da plenitude do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus, quer dizer, é Deus em plenitude, vindo em espírito para habitar em você e reconhecer a revelação do dia. Não a revelação de ontem. E nem a revelação de ontem, não. Nem do mês passado, nem do ano passado, não. Mas a revelação do dia. Muitas pessoas têm a revelação, mas não é do dia. É uma revelação já passada. É uma revelação de outra era. Então Deus, ele não reconhece esse tipo de revelação. Para deixar isso bem claro e provar isso que eu estou falando, é só você pegar a mensagem, a marca da besta, o selo de Deus, segunda parte, onde o profeta de Deus explica isso que eu estou falando. Ele deixa isso bem claro, que quando ele reconhece a sua fé, ele sela com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus. Então, Simão, o profeta chama o novo nascimento de batismo com o Espírito Santo e chama o batismo com o Espírito Santo de selo de Deus. Quer dizer, isso é quando Deus vem em plenitude, em espírito e habita em você. Agora, precisamos saber que tipo de selo é esse, irmão. Isso é que nós precisamos saber. Que o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus, isso a gente sabe. Agora, que tipo, qual é o selo? Que tipo de selo é esse? Isso é o mais importante. Você pode dizer, irmão Jair, mas graças a Deus, eu fui selado com o Espírito Santo. É, irmão? É. Então, quando se aprende... Agora, preste bem atenção no que eu quero falar aqui. Para você descobrir que aquela pessoa foi selada com o batismo do Espírito Santo, apresente a ela a revelação do dia. Apresente a ela a mensagem da hora. Eu me lembro, essa semana eu conversando com um irmão,
E ele falando que crê na mensagem da hora. Mas só que ele disse que... Aí ele disse assim, ó irmão Jailson, mas só que nós estamos esperando a vinda do Espírito Santo. Nós estamos esperando a vinda do Filho do Homem. Aí eu disse, então meu irmão, que mensagem da hora é essa? Então você não está com o selo certo. Você pode estar até selado, mas não com o selo da hora. Não com o selo do momento. Não com o selo do dia. Isso aí, irmão, é importante saber que tipo de selo é este. E para nós descobrir, irmão, qual é o selo, que tipo é esse de selo que você está selado, porque o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus, mas o importante é saber qual é o selo que você foi selado. Nós precisamos ver o que é que a Bíblia diz. Precisamos saber o que é que a Bíblia diz. Muito bem, vamos aqui para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Do Evangelho de João. Vamos ver o que Jesus ensinou sobre esse selo. Aí você vai descobrir o tipo de selo que você foi selado hoje. Isso é importante você saber isso. Que você está dizendo que foi selado com o Espírito Santo, mas que ainda você está esperando a vinda do Espírito Santo. Ainda você está esperando a era acabar. Você ainda está esperando o Filho do Homem se manifestar. Então, meu irmão, você ainda está esperando a visão da tenda se cumprir. Você ainda está esperando o sétimo selo ainda se cumprir. Você ainda está esperando um novo nome se cumprir. Que você ainda está esperando os trovões ser revelado. Então, você foi selado com o selo errado. Não. Você foi selado com o selo errado. Eu não estou duvidando que você foi selado. Mas que tipo de selo você foi selado? Com qual selo você foi selado? Que tudo isso que eu falei agora, você ainda está esperando acontecer. Então o selo que você tem é o selo do passado, é um selo de ontem. É o selo de outra era. Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, Jesus disse. Eu quero começar com Jesus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Você veja que quando Jesus veio, na primeira vinda, com o ministério do Filho do Homem, o Pai, Deus, o Pai de Cristo, selou Jesus Cristo com o selo do dia. E a mesma coisa, irmão, acontece na segunda vinda. Deus está te selando com o selo do dia. E você precisa saber que tipo de selo é hoje que você está sendo selado. Que você diz que foi selado pelo Espírito Santo, mas ainda está esperando a vinda do Filho do Homem, ainda para o futuro, ainda está esperando uma segunda vinda para acontecer. Você foi selado com o selo errado. Meu Jesus. Essa é a verdade, meu irmão. Não podemos negar isso. Vamos adiante. Vamos para Efésios capítulo 1. Saímos de Jesus para Efésios, para falar aqui, para ver que o primeiro mensageiro, Paulo, na área de Éfeso, aqui é Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Veja o que é que Paulo diz aqui, ó. O primeiro mensageiro profeta da era diz assim: bem, em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa? Olha aí. Veja o que é que Paulo está falando, ensinando para a igreja de Éfeso. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa? E aí?
E aí, meu irmão? Que tipo de selo você foi selado? Você ouviu a palavra do dia? Você ouviu a mensagem da hora? E creu para você ser selado com o Espírito Santo? Aí você diz, tá, claro, irmão Jesus. Eu ouvi a mensagem do dia. Eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o irmão Brana é um profeta. Eu tomo a Santa Ceia correta, com pão asmo, lava-pé e vinho. Eu não creio que Deus é três, eu creio que Deus é um. Mas isso aí, irmão, não é a mensagem do dia. Não. Isso aí é um rudimento. Isso é o fundamento para levar você para a mensagem do dia. Veja o que é que Paulo diz aqui em Hebreus. Veja o que Paulo diz aqui em Hebreus, capítulo 6. Para você veja o que eu estou dizendo. Hebreus, capítulo 6. Olha o que Paulo está dizendo. O primeiro mensageiro profeta era: pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo. Crê que Deus enviou um profeta. Crê que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Crê que a Santa Ceia tem que ter o pão asmo, o lava-pé e o vinho. Crê que Deus não é três, é um. Isso é doutrina. Não é a mensagem da hora. Isso é apenas a doutrina restaurada para você. A mensagem restaurou a doutrina para você. Mas não é a totalidade da mensagem da hora. E Paulo continua: prosseguimos até a perfeição. Olha, pelo que deixando o rudimento, você já foi batizado corretamente? Já tomou a Santa Ceia da forma correta? Já. Crê que Deus é o único Deus, que não tem três? Creio. Crê que Deus envia um profeta? Creio. Então, aqui ao conselho de Paulo, deixando isso, você tem que deixar. E prosseguir agora. Sair do primeiro ato e entrar no segundo, depois entrar no terceiro. Agora é entrar de véu adentro. Pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo e prosseguindo até a perfeição, e não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mão, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Olha aí. Veja o conselho de Paulo. Que deixamos o rudimento da doutrina, o fundamento. Você já fez o alicerce, já fez o fundamento, agora é a hora de levantar as paredes para depois trazer a cobertura. Mas muitos dizem que está na mensagem da hora, mas quando fala sobre a fé de rápido, não crê. Quando fala que a segunda vinda já aconteceu, Deus já deu início, não crê. Quando fala que o último eleito já entrou, não crê. Quando fala que a visão da terra já se cumpriu, não crê. Quando fala que os trovões já foram revelados, não crê. Então, você não prosseguiu, você ficou no rudimento, na doutrina. E só a doutrina não te dá o selo de Deus. Você não foi selado. Me desculpa falar isso, mas é a verdade. Só com a doutrina não te dá direito em receber o selo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo é o selo de Deus. Vamos mais adiante aqui com as escrituras. Vamos em Efésios 4:30. Continuar aqui em Efésios capítulo 4, versículo 30. Paulo continua dizendo: não entristeceu o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Olha aí, mais uma vez, selados para o dia da redenção. Vamos continuar aqui nas escrituras. Apocalipse capítulo 5. Vamos para o livro da revelação. Apocalipse, o livro mais importante do dia. Apocalipse capítulo 5. Versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Agora vamos para Apocalipse 7, versículo 2 e 3.
E vi outro anjo subir. Esse outro anjo aqui, irmão, é Cristo, é o próprio Jesus Cristo, é a segunda vinda de Cristo. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus. Esses, veja só, irmão, tanto Paulo, em Efésios, capítulo 1, e capítulo 4, verso 30, e Apocalipse 5, fala no plural, selos. Mas aqui no capítulo 7, versículo 2, fala singular, fala de um selo. Esse aqui, ó. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o artigo definido, o selo. Selo no plural, não selos, porque esse selo aqui, irmão, é o selo do dia. É o selo que todos os membros da noiva estão sendo selados hoje. Meu Jesus, que coisa tremenda. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos. Esses 4 anjos aqui, irmão, são 4 homens: Stalin, Esma, Mussolini e Hitler. Hitler, Stalin, Esma e Mussolini. E diz assim: a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra e nem o mar e nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Você veja que esse selo aqui, esse anjo, ele está selando tanto a noiva agora, no nosso tempo, como também vai selar os 144 mil quando acontecer a segunda vinda para os judeus. E quando é que vai acontecer? Quando Deus enviar Moisés e Elias, as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Então os 144 mil, assim como a noiva recebeu o selo do dia, os 144 mil também vão receber o selo do dia. Por quê? Porque como a noiva, como Deus reconheceu a revelação do dia da noiva, Deus também vai reconhecer a revelação do dia que os 144 mil vão receber e vão crer durante a grande tribulação. Então eles vão ser selados, assim como a noiva de Cristo é selada. Louvado seja Deus. Vamos adiante. Apocalipse capítulo 8, verso 1. E vi aberto o 7º selo, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Meia hora. Vamos adiante aqui com as escrituras. Agora, para o capítulo 10, verso 4 de Apocalipse. E sendo ouvido dos 7 trovões, as suas vozes, eu já escreveria mais uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. Vamos adiante com as escrituras. Apocalipse capítulo 20, versos 3 de Apocalipse. 20, versos 3 do livro do Apocalipse, o livro do dia, o livro profético do dia. Diz assim: e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Agora, vamos para Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Diz assim: e disse: não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Então aí está, irmão, a Bíblia, o livro do Apocalipse, Jesus e o apóstolo Paulo falando sobre esse selo, sobre o batismo com o Espírito Santo
que é o selo de Deus. Você está selado com o selo do dia? Aí você diz, mas irmão Jailson, existe isso? Claro que existe, irmão. Mas por que o meu pastor não ensina isso? O problema é dele. Por que você também não lê as mensagens da Bíblia? O problema, irmão, é porque o povo, sabe? O povo mais privilegiado do mundo é o povo da mensagem. Mas o povo da mensagem tem uma coisa chamada preguiça. E o profeta diz que a preguiça não vai formar o rapto. Eu tenho observado, irmão, durante esses tempos que eu estou na mensagem, uns 20 anos, eu conheço pessoas, preste bem atenção, pessoas que se dizem que são pregadores, dizem que são pregadores, mas não são. Não são. Me desculpe falar isso, mas não são. Diz que prega a mensagem da hora, mas é mentira. Isso é ateísmo dentro da mensagem. Ele é um ateu dentro da mensagem e é como disse o pastor Rogério, são pagões dentro da mensagem. Eles dizem que são pregadores, têm condição, irmão, financeira. Aqui na Paraíba, irmão, eu acho de todos os pregadores que tem aqui na Paraíba, eu sou o único pregador que tem uma condição financeira zero, vamos dizer assim. Os que têm condição financeira, eles não estão nem aí com a mensagem. Mas veja que eu, não tendo condição financeira como esses pregadores têm, mas eu luto para ter as mensagens. Aqui na minha região, o pregador, que é considerado o maior pregador da mensagem aqui na minha região, não está nem aí com a mensagem, não se interessa e tem condição financeira. Agora, tem condição, mas não se interessa, então se torna um preguiçoso, se torna um semi-analfabeto da mensagem. Aí só prega batismo, só prega Santa Ceia, e só prega que Deus é único, e ainda pregam errado, porque eles são unicistas, e o irmão Branham não é unicista, o irmão Branham é deidade, o irmão Branham crê na deidade, crê na unidade de Deus, não na unicidade. Mas a maioria dos pastores da mensagem são unicistas. Isso por quê? Porque eles não fazem aquilo que o irmão Branham disse, não estudam as mensagens, são preguiçosos, não têm interesse pelas coisas de Deus, e ainda se diz que são pregadores. São não, irmão. Não são pregadores, não. Estão muito longe para ser o pregador da mensagem. Não se esforça, não se interessa pela mensagem. Mas mesmo assim dizem que pregam a mensagem da hora. Aí eu te pergunto, irmão. Aí você vai ver que tipo de selo eles têm. Eles estão selados com o selo do passado. Um selo que já passou. No tempo de Paulo, o primeiro selo não é mais para nós hoje. No tempo do Irineu, o segundo selo não é mais para nós hoje. No tempo de São Martim, que é a terceira era da igreja, o terceiro selo não é mais para nós hoje. No tempo de Colomba, o quarto selo não é para nós hoje. No tempo de Lutero, na era de Sardes, o quinto selo não é mais para nós hoje. No tempo de John Wesley, o sexto selo não é mais para nós hoje. Então, qual é o tipo de selo que nós devemos ser batizados com o Espírito Santo hoje? Ei, meu irmão? Então, quando você é selado com o Espírito Santo hoje, Deus reconhece a sua fé, a mensagem do dia, a revelação do dia. E você crê na mensagem do dia, na mensagem da hora, porque Deus reconheceu e te selou e a obra terminou. A obra foi consumada. Mas muitos pastores, pregadores, irmãos da mensagem, estão selados com o selo passado. Então eles não conseguem ver o que Deus está fazendo. Aí, o que é que eles fazem? Eles louvam a Deus pelo que Deus fez no passado. E louvam a Deus porque Deus ainda vai fazer.
mas ignora o que Deus está fazendo. E por ignorar e criticar, eles estão sendo selados com a marca da besta, com o selo do anticristo. Isso é a verdade. Eu sei que isso é duro, mas precisamos falar sobre isso mesmo. Precisamos dizer isso. Mas muito bem, agora vamos ver o que é que o profeta de Deus, o sétimo anjo, ensina sobre o selo do dia. Qual é o tipo de selo que nós estamos sendo selados com o Espírito Santo hoje? Mensagem ouvindo e reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, pregado em 1960, parágrafo 135. Vamos ver o que é que o profeta diz aqui. 135, olha o que é que Mombrana diz. Agora, qualquer um sabe que o selo de Deus é a primogenitura, o batismo do Espírito Santo. Tá vendo aí? Então, o selo de Deus é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus, tá vendo? Qualquer um sabe que o selo de Deus é a primogenitura, o batismo do Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado até o dia da vossa redenção. Quando eles nasceram de novo, foram cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o novo nascimento. Nós sabemos isso. Você é gerado do Espírito e devo admitir isso. Porém, até que você seja nascido. Então, veja o que é que o Mombrana disse, que o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus. Agora, vamos aqui para outra mensagem. Essa mensagem não tem uma data definitiva. Mensagem como Deus me chamou à África. Na página 17. Olha o que o profeta diz. Há de vir um tempo quando tais coisas como pragas e guerras biológicas se espalharão sobre a terra. Porém, o anjo do Senhor disse: não fira a terra e nem o mar, e nem as árvores, até que temos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Irmão e irmã, o selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. Amém? Vamos adiante com o profeta. O batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus. Agora, você precisa saber que tipo de selo você está sendo selado hoje, nesse momento. Mensagem Apocalipse 5, segunda parte, pregado em 1961, parágrafo 220. Vamos ver o que é que o profeta de Deus diz. Parágrafo 220. Parágrafo 220, o profeta diz assim: agora veja, quando ele abriu o selo, aqui a coisa toda de Mateus capítulo 1 voltou. Ora, era Jesus Cristo. Isso é exatamente o que Pedro disse no dia de Pentecostes. Isso é o que todo o restante deles dizem. Tá vendo aí? Veja, quando ele abriu o selo, a coisa toda de Mateus capítulo 1 voltou. Então, quando o selo do dia é aberto, Mateus capítulo 1, quer dizer, aquilo que aconteceu com Jesus, também passa a acontecer com você. Vamos adiante aqui com o profeta. Mensagem, o que é o Espírito Santo? Pregado em 1959, parágrafo 47. O nosso tema é: o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus. E a pergunta feita é essa: que tipo de selo você está selado? Porque quando Deus te sela, porque Ele reconheceu a sua revelação, a sua fé. Aí quando Deus reconhece a sua fé, a sua revelação da hora do dia, Ele te sela. Ele termina a obra. Você está concluído. Ele te coloca no corpo da noiva. Parágrafo 47. Mensagem, o que é o Espírito Santo? Vamos ver o que é que o profeta fala aqui. Parágrafo 47.
da mensagem, o que é o Espírito Santo. Olha o que ele diz. Aqui ele vai dizer, irmão, que tipo de selo hoje você é selado. Não com o segundo selo, nem com o terceiro, nem com o quarto, nem com o quinto, nem com o sexto. Olha o que aqui o irmão Brano diz. Vou ter que bater um pouquinho duro nisso agora. Declarando. Agora, vocês, irmão legalista, fique tranquilo por um pouco de tempo. Notou você quanto tempo dura este último selo? Quanto selo tem? 7 selos. Então você, irmão, é selado com o 7º selo. Então o 7º selo é o batismo com o Espírito Santo, irmão. Meu Jesus. Então quando o 7º selo se abriu, Cristo desce e habita e sela você. Reconhece a sua fé. E o irmão Breno continua. Não dura até o próximo reavivamento. Até a próxima vez que algo der errado. Até o dia da vossa redenção. É até quando você está selado. Até o dia da sua redenção. Quando você é redimido para estar com Deus. Isso é até quando o Espírito Santo te sela. Não de avivamento a avivamento, mas de eternidade até eternidade. Você é selado pelo Espírito Santo. Isso é o que o Espírito Santo é. É o selo de Deus que ele encontrou. Você encontrou graças a seus olhos. Ele te ama. Ele crê em você. Ele colocou seu selo sobre você. Um selo designa, significa uma obra consumada. Amém? Deus tem te salvado, tem te ficado e te limpado. E tem encontrado favor em você e te selado. Ele tem consumado e você é seu produto até o dia de sua redenção. Uma coisa selada é uma coisa consumada. Louvado seja Deus. Então, o 7º selo é o que te sela. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você está selado com o 7º selo. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa maravilhosa. Vamos adiante aqui com o profeta de Deus. Vamos agora para o 7º selo. 7º selo, parágrafo 257 275 ao 266. O 7º selo foi pregado em 1963. Veja só, irmão. Antes de eu ler aqui o parágrafo, eu quero falar algo aqui que é muito importante, porque tem alguns pregadores, alguns pastores, que dizem assim, que Apocalipse 10:7 é do passado. Agora nós estamos na segunda cavalgada, que é Apocalipse 8 a 11. Irmão, isso quer dizer que aquilo que Deus vem fazer com o 7º anjo, ele não cumpriu. Agora, nós que estamos cumprindo, não, irmão, isso está equivocado. Não. Nós temos de ir aonde o 7º anjo foi. Irmão, o 7º anjo terreno, o irmão Brana, ele se encontrou com o 7º anjo celestial, Jesus Cristo. A Bíblia diz, deixa eu ler aqui. 1 Tessalonicenses, veja só. Deixa eu ler algo aqui, irmão, que isso é muito importante para a gente entender as coisas. Porque muitos estão falando coisas erradas dentro da mensagem. 1 Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele na nuvem, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora eu te pergunto, quem foi o membro dessa era que se encontrou com o Senhor primeiro? Foi quem? Foi quem? Foi o 7º anjo, irmão. Ele foi arrebatado. Ele foi tirado de Laodiceia e levado para a pedra de coroa. Ele e nós, irmão, temos de chegar onde o 7º anjo chegou. Mas muitos pastores dessa mensagem, eles querem ser melhor do que o 7º anjo. Eles, não, irmão, Apocalipse 10:7 já se passou. Agora nós estamos na segunda cavalgada, que é nós. Não, irmão. Isso é um equívoco. Isso é um erro.
Quem crê assim é um pagão. Quem crê dessa maneira é um ateu dentro da mensagem. Nós devemos ir aonde ele foi. Ele se encontrou com o sétimo anjo. Ele se encontrou com o Senhor nos ares, no dia 28 de fevereiro de 63. Então nós temos que se interessar para chegar lá onde ele chegou. Não dizer que ele é passado, não, irmão. Não, vamos ver aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Parágrafo 275 ou 276 do sétimo selo. Ele diz: você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho. Esse anjo estranho, irmão, é o anjo de Apocalipse 11:15, o sétimo anjo, o anjo celestial, Jesus Cristo. Ele apareceu para mim mais do que o restante deles. Você recorda disto? A congregação diz amém. Eles estavam em uma constelação, 3 a cada lado, e um em cima. E o que estava mais próximo de mim aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o sétimo anjo. Ele brilhava mais e significava mais para mim do que o restante deles. Você recorde? Eu disse, ele tinha os seus toques para baixo assim, estava voando para o leste. Vocês se lembram? Assim eu disse, ele apanhou, me levantou. Você recorda disto? 276. Aqui está aquele com o sétimo selo. Então, irmão, quando você diz que o sétimo selo ainda é algo para o futuro, então você não vai aonde o profeta foi. Irmão, nós temos de ir aonde o irmão Brana foi, porque o irmão Brana nos representou. Ele foi o primeiro molho movido no meio da noiva. Mas esse negócio que eles estão pregando aí, dizer que a primeira cavalgada foi com o irmão Brana e a segunda conosco, isso está errado. A primeira cavalgada foi com o primeiro mensageiro profeta, Paulo. A segunda cavalgada é com o sétimo mensageiro profeta, o irmão Brana. Ele que deu início à segunda cavalgada. E aonde ele foi, nós devemos ir. Aqui está aquele com o sétimo selo, a coisa que eu quis saber por toda a minha vida, amém? Aqueles outros selos significaram muito para mim, naturalmente, mas você não sabe o que eles têm significado. Mas você não sabe o que este tem significado pela primeira vez na minha vida? Ó, irmão Brana, bateu no púlpito várias vezes. Você veja que ele diz aqui, ó. Outros selos significaram muito para mim, naturalmente. Por que o irmão Brana chamou aquele outro selo do primeiro selo ao sexto naturalmente? Porque já passou, irmão. Agora é o sétimo. E o sétimo é a segunda vinda de Cristo, quando ele desce para selar aquele que faz parte do membro da noiva. Amém? Graças a Deus. Vamos comparar com 407. 407 do sétimo selo. 407. Vamos ler aqui, vai ser o último parágrafo para nós encerrar a nossa pequena e humilde palestra. 407 da mensagem, o sétimo selo, o irmão Brana diz: agora, o anjo que estava à minha esquerda realmente seria o último. Tá vendo? O sétimo. Apocalipse 11:15. Ou o sétimo anjo. Se nós os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, e eu olhava para ele em direção a oeste. Ele vindo em direção ao leste, seria ao lado esquerdo. Então aquele seria a última mensagem do anjo. Muito notável, muito notável. Você recorde como eu disse que ele tinha que ele tinha a sua cabeça voltada para trás e as suas grandes asas pontiagudas, como ele voou diretamente até mim. Agora, aquele é este sétimo selo. Então, você veja que esse anjo tomou o profeta se encontrou com o sétimo anjo celestial, e esse sétimo anjo celestial era diferente dos demais selos, porque esses outros selos já tinham passado, agora era o selo do dia, e o selo do dia é o sétimo selo. Então, o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo,
você é batizado com o 7º selo. E Jesus Cristo desce e confirma a tua fé. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o like e compartilhe o nosso vídeo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e um forte abraço e até a próxima oportunidade, assim o Criador nos permitir. Deus abençoe e shalom para todos vocês.